venceu o mal, e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça, ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal, e aqui nasceu Cordeiro de Deus, Filho de Deus, em pura graça. Igreja, a paz do Senhor a todos. Espero que estejam todos bem, todos em segurança. Esteja agora entrando em espírito de adoração desde já, porque nós não podemos marcar um encontro com Deus. Nós não temos esse poder de marcar um encontro com Ele. Mas nós cremos em fé que quando nos reunimos como corpo, como igreja, num compromisso de estarmos adorando a Deus, Ele lá da soberania dos céus, Ele pode estar inclinado a ouvir a nossa adoração, Ele está inclinado a ouvir o nosso clamor, amém? Então, hoje é um momento que nós como igreja preparamos para estar nos reunindo, mesmo que seja via streaming, online, mas nós preparamos para estarmos juntos e juntos adorarmos, glorificarmos o nome de Jesus, amém? Então já deixa o seu curtir nessa live, compartilha com os seus amigos, com aqueles que precisam ouvir uma palavra de Deus, compartilhe com aqueles que precisam ouvir um louvor para dar ânimo para estes dias que ainda estamos enfrentando este vírus, estamos enfrentando este confinamento. Então esteja convidando, compartilhando, enviando para as pessoas que precisam de uma palavra de Deus, amém? Vamos estar orando juntos para estar iniciando esse culto ao Senhor? Espírito Santo de Deus, nós queremos te adorar nessa noite, te agradecer e dizer que o Senhor é bom, dizer que o Senhor até aqui tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem guardado as nossas casas, o Senhor tem guardado as nossas famílias, o Senhor tem trazido provisão, o Senhor tem cuidado de nós nesse momento tão difícil, de uma maneira, Deus, com que nós não conseguimos agradecer em palavras, e por isso nós queremos te adorar com atitudes, nós queremos te adorar com as nossas vidas, com o nosso coração, Pai. No nome de Jesus, faça com que possamos ter um momento especial nessa noite, que possamos ter um tempo realmente reservado, um tempo de qualidade com os nossos irmãos e com a Tua presença nos guiando, tendo total direção daquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, através de nós. Esteja, Deus, em meio aos louvores do seu povo nessa noite, esteja, Deus, agindo com uma palavra que seja rema em nossas vidas, uma palavra libertadora nós esperamos de Ti nessa noite. Espírito Santo de Deus, estamos com o coração aberto para o Seu agir,
para o seu trabalhar em nossas vidas. E queremos cantar nessa noite que o Senhor é exaltado sobre tudo, sobre todos, que o Senhor é exaltado sobre as adversidades, que o seu nome é exaltado entre as nações, que o seu nome é exaltado sobre todos os povos, sobre todo vírus, sobre toda a doença. O seu nome é exaltado e tem todo o poder, no nome de Jesus. Amém.
Ainda que eu ande bem no vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voarei, pois perto está. Eu não temerei. O meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Pois o meu Deus comigo está. A quem eu temerei, a quem eu temerei. Ah, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Ah, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor nunca me deixou. Nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Haverá o fim aos problemas, mas até este dia chegar. Te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá o fim aos problemas, mas até este dia chegar. Te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh,
a luz, eu posso ver a luz que está vindo no coração que espera. Haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, 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 te Glória a Deus. Só um nome há, um nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, um nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Vamos cantar junto nesta noite. Só um nome há, só um nome há, um nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. Em seu nome
momento na sua casa, declare a cura do Senhor, declare a libertação do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o seu casamento. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar. Pela última vez, há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Boa noite, queridos. Que Deus os abençoe. Nós, como cantamos agora esse louvor, há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Somente no nome de Jesus realmente nós temos esse privilégio, né? De recebermos a cura, recebermos a libertação, porque só Ele pagou o preço para que isso acontecesse. Amados, nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Amém. Quero que você abra a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4. E nós vamos estar falando um pouquinho. Quero só fazer uma oração agora, para que o Espírito Santo de Deus, Ele possa realmente estar conduzindo esse momento, né, de uma forma maravilhosa. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor agora que o Senhor entre nos lares agora, onde está chegando, Senhor, esse culto, aonde as pessoas estão ouvindo. Abra seus ouvidos espirituais, que a presença do Teu Espírito Santo possa estar fluindo sobre cada um agora. Senhor, sem a Tua presença nós não somos nada, mas quando a Tua presença ela se faz em nosso meio, ó Deus, nós podemos sentir, Senhor Jesus, barreiras sendo quebradas, tudo aquilo que não presta, Senhor, caindo por terra, como nós cantamos agora. O Senhor é o Deus que tem prazer em trazer cura para as nossas vidas, em trazer libertações. Quantos lares, quantas famílias estão em necessidade, ó Deus, precisando realmente, ó Deus, do toque especial do Senhor. Jesus, entra nos lares agora que necessita de uma libertação. Entra nos lares agora que necessita de uma cura. Entra, Senhor, de uma forma maravilhosa. Vai operando, Senhor Jesus, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Quero ler aqui em Tiago, capítulo 4. Que diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a inimizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser o amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração.
até aqui, queridos. Eu estava meditando nesta palavra hoje e falando com o Senhor nosso Deus. E é tão interessante, né? Porque a palavra de Deus, ela nos traz instruções para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é aquela que nos ensina a caminhar nos caminhos de Deus. E aqui ele diz, né? De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Porque, queridos, a palavra de Deus, eu não anotei esse versículo agora para passar para vocês, mas ela diz assim que o espírito, né, há uma luta entre o espírito e a carne. Porque, na verdade, a carne, ela quer as coisas do mundo, mas o espírito, ele luta para que a gente adquira as coisas celestiais, as coisas do Senhor. Então, como diz aqui, de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? Então, há uma guerra dentro de nós. Porque o nosso homem, muitas vezes, ele quer se levantar novamente. E ele, muitas vezes, quer desejar as coisas carnais. Mas, se nós não estivermos no pé da cruz de Jesus, nós seremos sempre derrotados, mas quando nós estamos aos pés da cruz, nós estamos satisfazendo os desejos que Deus, ele tributou para nós. Então, amados, há uma guerra, há uma contenda. De onde vêm as guerras? Então, há uma guerra dentro de nós. A nossa mente, há um campo de batalha muitas vezes. E se nós não deixarmos que o Espírito Santo de Deus ele toma o controle das nossas vidas, a gente acaba se perdendo, porque a gente acaba dando lugar à carnalidade, a gente acaba dando legalidade, né, para que as coisas carnais, ela toma muito mais força, muito mais proporção nas nossas vidas, do que mesmo as coisas espirituais. Eu estava falando com Deus, porque, queridos, nós estamos vivendo dias onde as pessoas, muitas vezes, elas são amantes de si mesmas. Elas estão tão preocupadas com os seus próprios eus, estão tão preocupadas com isso, com aquilo. E às vezes elas se esquecem de buscar ao Senhor. Às vezes elas se esquecem de ter um tempo com Deus. Elas se esquecem que a nossa vida precisa Jesus estar no centro. Porque se Jesus não estiver no centro das nossas vidas, então a gente vai ser sempre uma pessoa fracassada. Mas se Jesus estiver no centro da vontade dele em nós, então você vai ser bem sucedido naquilo que você faz. Porque você não vai ceder aos desejos carnais, mas você vai desejar sempre estar na presença de Deus. Amém? Então a palavra de Deus também no versículo 2 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Olha o que a palavra de Deus ela diz. Que muitas vezes cobiçamos coisas, né? Às vezes a pessoa, se ela não está focada realmente na presença do Senhor, e se ela deixar que a carnalidade, ela impere muito mais, ela vai cobiçar coisas, ela vai começar a cobiçar coisas, ela vai querer coisas, né? E a palavra de Deus fala que chega a matar, né? A invejar, e nada podeis obter. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, nós, como eu já disse, há uma guerra. E se a pessoa, ela está nessa batalha, e se ela não se afirmar realmente com Deus, então a inveja chega, né? E às vezes a pessoa deseja até mesmo a morte das pessoas por causa da cobiça, por causa da inveja, que é o que nós vemos nos dias de hoje. É tanta matança, queridos, de pessoas, porque as pessoas, elas
elas estão sempre invejando uma outra, elas estão sempre deixando, né, que o espírito de carnalidade reine. Então, a gente está vendo hoje, nos dias de hoje, tantas coisas imperando, e menos a vontade de Deus. Até mesmo, muitas vezes, no seio das igrejas do Senhor, as pessoas, quando elas não estão focadas, elas deixam que essas coisas venham imperar na vida delas. Ela deixa que a carnalidade tenha legalidade. E a carne, queridos, ela cobiça contra o Espírito, e ela quer somente as coisas que não agradam ao Senhor. Ela só quer coisas que agradam a sua própria vontade. Então, amados, eu até anotei aqui, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 e versículo 2. Ele vai projetar ali para mim. Porque é uma realidade. Quando a palavra de Deus ela está escrita, é para nosso próprio ensinamento, é para o nosso próprio, para que a gente possa adquirir conhecimento, é para que a gente possa realmente crescer, né? A palavra de Deus aqui, olha, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, diz assim, olha: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, amados, quando 1 Pedro aqui diz a mesma coisa, que ele está dizendo que nós devemos, né, deixar de lado a inveja, deixar de lado as contendas, deixar de lado aquilo que nos faz mal, né? Porque é a mesma coisa que Tiago está dizendo, deixando de lado toda malícia. Amados, o que mais tem nos dias de hoje é malícia. Às vezes a pessoa fala uma palavra, né? E as pessoas já levam na malícia. Às vezes você fala uma coisa, as pessoas já levam na malícia. Porque está imperando muito mais a carnalidade na vida dela do que o espiritual. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos deixar, né? Despojando de nós mesmos toda a maldade, todo o dolo, toda a hipocrisia, toda a inveja e toda a sorte de maledicência. Porque Deus nos chamou para que a gente possa viver uma vida santificada. Deus não nos chamou para a gente vivermos uma vida invejosa, uma vida invejando as coisas, uma vida cobiçando as coisas. Queridos, Deus, Ele tem nos dado a nossa proporção todos os dias. Nós não precisamos nos desregrar e ficarmos cobiçando as coisas, desejando, invejando, porque essas coisas acabam matando o nosso espiritual. Então, 1 Pedro, como nós lemos aqui, e no versículo 2, ele diz assim: desejai ardentemente como crianças, novamente nascida, o leite racional, para que você possa realmente beber dele, queridos, e ir crescendo cada dia mais. Ele está falando da palavra de Deus. Desejai ardentemente como criança o leite racional. Esse leite é a palavra do Senhor nas nossas vidas. Porque se uma criança necessita de um leite racional para que ela cresça, para que ela se desenvolva, assim também é a palavra de Deus nas nossas vidas. Se nós não desejarmos a palavra de Deus em nossas vidas, se nós não desejarmos, né, crescimento espiritual, nós nunca vamos ter. Se nós não desejarmos, nós vamos ficar como pessoas realmente, né, contendendo, pessoas maledicência, pessoas que ficam cobiçando as coisas e nada tem. Mas quando nós desejamos a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é uma palavra que nos coloca de pé, é uma palavra viva, queridos. A palavra de Deus, ela é viva. Cada dia que você lê a palavra de Deus, ela vai falar com você de uma forma. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser lida como um jornal. A palavra de Deus, ela é a palavra do Senhor falada para conosco. Olha que coisa maravilhosa. Quando você precisa de resposta, você ora, você pede a palavra do Senhor
você vem na palavra, que a palavra do Senhor, ela vai falar conosco. A gente não precisa sair correndo atrás de pessoas para dizer, olha, profetiza para mim, porque eu quero saber o que Deus quer falar comigo. Olha aqui, aqui a boca do Senhor falando conosco. Glória a Deus. Então, deseje, queridos, ame a palavra do Senhor. Porque se você não desejar, como criança nascida, esse leite racional, você nunca vai experimentar o que Deus tem de melhor para você. Então, deseje a palavra do Senhor na tua vida, porque ela te dá crescimento, ela te dá sabedoria, ela te dá instruções, ela te leva a lugares aonde você jamais imaginou você chegar. Amém, queridos? Então, esta é a palavra do nosso Deus. Depois no versículo 3 ele diz assim: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar os vossos próprios deleites. Deus não nos criou, amados, para a gente ficar pedindo coisas somente para os nossos próprios deleites. O maior prazer de Deus é quando nós desejamos algo, para que esse algo possa alcançar vidas, para que esse algo possa alcançar outras pessoas. Deus não nos criou para a gente ficar cercado nos nossos mimos para nós mesmos, mas o Senhor nos criou para que a gente possa receber a bênção dele e também repartir com outras pessoas. Ele não nos criou para que a gente possa querer as coisas somente para nós, para esbanjar com a gente mesmo. Não, amados. Deus, ele não faz isso. Quando a gente começa a pedir coisas, quando as pessoas começam a pedir as coisas para Deus, para gastar somente nos seus próprios deleites, Deus não vai te dar isso. Deus não vai te dar. Porque o prazer de Deus realmente é te abençoar. Mas abençoar você de uma maneira que você não se esqueça do teu próximo, que você não se esqueça daqueles que precisa ser alcançado com a bênção que está sobre a tua vida. Amém? Depois o versículo 4 diz assim, olha: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amados, essa palavra, essa palavra, o cumprimento dela está lá em Isaías 54, do versículo 1 ao 6. Ele diz a respeito, porque quando essa palavra fala assim, infiéis, essa palavra no original, ela quer dizer adúlteros. Mas ele não está dizendo de adultério carnal, ele está dizendo de adultério espiritual. Ele está dizendo daquele que adultera, né, contra a palavra do Senhor. Então ele está dizendo sobre isso. E as pessoas, eles adulteravam a palavra de Deus, porque eles queriam amar, eles eram amantes do mundo. Eles não queriam ter uma separação para estar na presença do Senhor. Então eles acabavam adulterando. Então quando essa palavra infiéis, ela quer dizer adúlteros, aquele que adultera a palavra do Senhor. Nós não podemos adulterar a palavra de Deus. Até gostaria que fosse colocado para mim, projetado em Isaías 54, do 1 ao 6. Porque aqui, queridos, no Antigo Testamento, o povo era considerado como noiva de Javé, noiva do próprio Deus. Canta alegremente, ó estéril, que não destes a luz, exulta com alegres canto, exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da sua tenda, estenda-se o tecido da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação.
pois te não esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Então aqui, amados, ele está dizendo a respeito que do próprio Deus no Antigo Testamento, ele era tido como, Israel era tido como a noiva do próprio Deus. Eu até anotei aqui, era considerado noiva de Javé, noiva do próprio Deus, porque Deus ele está dizendo, aqui que ele, dizendo ao seu povo que ele é o seu marido. E quando ele diz assim, é porque o próprio Deus cuidava deles de uma forma muito especial. Eles eram considerados assim porque o próprio Deus, ele sabia as necessidades daquele povo, e ele cuidava deles como uma mulher desamparada. Porque uma mulher desamparada, ela não tem ninguém por ela, queridos. Mas como nós lemos aqui, a mulher desamparada, Deus estava comparando o seu povo como uma mulher desamparada, como uma mulher que necessitava realmente de um marido, E Deus está dizendo que ele é o próprio marido desse povo. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus que está agora tomando a igreja do Senhor, a sua igreja como noiva dele, para cuidar, para realmente dar a eles aquilo que eles necessitam. Então, por causa disso, quando diz aqui no versículo 4, e aquele povo, eles se tornaram adúlteros a respeito da palavra de Deus muitas vezes. Eles adulteravam a palavra porque eles não queriam, que seguir aquilo que o próprio Deus estava determinando. Então, amados, por isso que há essa palavra aqui, olha, que aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou nós, tomamos uma posição de sermos amigos de Deus e deixar as coisas carnais de lado, ou então nós vamos ser inimigo de Deus, agradando o nosso próprio eu, agradando a nossa própria carne. E quando nós queremos, agradar a nossa carne, nós praticamente nos tornamos inimigo de Deus. Não tem como. É a palavra de Deus quem diz. Então, amados, é isso que Deus está dizendo aqui, que nós devemos nos tornarmos amigos de Deus, para que o Senhor possa estar abençoando a sua noiva, porque a igreja do Senhor é a noiva dele. E Deus, assim como lá no Velho Testamento, Deus chamou a sua igreja como uma mulher desamparada, como uma mulher de espírito abatido. E ele estava cuidando, ele diz, o teu Criador é o teu marido. Porque Deus estava cuidando daqueles que queriam ser cuidados por ele. E aqui é a mesma coisa, amados. Se nós deixarmos o Senhor cuidar das nossas vidas, e se nós estivermos dentro da vontade dele, então nós seremos bem cuidados, nós seremos bem abençoados por ele. Porque o Senhor Deus, ele não admite, queridos, porque como nós lemos aqui no versículo 5, que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, ele tem ciúmes quando a igreja se corrompe, quando as pessoas voltam as costas para Deus. Ele tem ciúmes, porque o desejo do Espírito de Deus é que o povo esteja fazendo a vontade do Senhor. Então, o Senhor, ele se alegra com isso. Amém, amados? E depois ele diz ainda no versículo 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, as pessoas que querem fazer a vontade da carne, então ela vai fazer, mas Deus, ele não faz parte dessas pessoas, porque ou nós somos de Deus ou nós não somos.
Porque ele diz assim, ó, mas dá graça aos humildes. Os humildes é aquele que compreende que ele depende de Deus. Os humildes, amados, é aquele que reconhece que Jesus pagou um preço por ele. E ele então não vai se assoberbar. Ele não vai ficar soberbo. Se Deus abençoa ele não vai se tornar um soberbo. Se Deus dá vitória a ele não vai se tornar um soberbo. Pelo contrário, ele vai se tornar humilde diante do Senhor. Porque Deus, ele vai abençoar. E é o que a palavra de Deus diz, mas dá graça aos humildes. Queridos, tem pessoas que elas têm tantas coisas, e elas são pessoas super humildes. Você jamais vai pensar que elas têm tantas coisas, porque são pessoas humildes, pessoas que têm temor ao Senhor. E às vezes tem aquela que não tem nada e elas são orgulhosas. Às vezes ela não tem nada, mas elas são soberbas. Deus, ele quer que a gente se despoje disso, né? Toda soberba seja tirada de nós. Tudo aquilo que não agrada a Deus seja tirado de nós. Porque Deus, ele deseja que a gente busque a presença dele. Como está escrito aqui, olha. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus, ela diz, sujeitai-vos a Deus. Quando a palavra de Deus fala, sujeitai-vos a Deus, amados, é você fazer a vontade de Deus. É você estar dentro da vontade de Deus que ele determinou para você. E quando ele diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Há muitas pessoas que têm travado lutas e lutas porque eles não querem resistir ao diabo. Muitas vezes eles querem ceder. E quando nós cedemos às vontades do inimigo, nós vamos estar realmente alimentando a nossa carne. Mas quando nós sujeitamos a vontade de Deus, nós vamos estar fazendo a vontade do Senhor e vamos estar dentro daquilo que Deus planejou para nós. Amém? E o que me chama mais atenção é o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amados, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. É um convite. Quando a palavra de Deus diz, chegai-vos a Deus. Como nós vamos chegar a Deus se nós não tivermos desejo, amados? Se nós não procurarmos amar a palavra de Deus, se nós não procurarmos a viver uma vida de relacionamento com Deus, se nós não estivermos em oração, se nós quisermos viver uma vida desregrada, não tem como você se achegar até Deus. Você precisa desejar se achegar diante do Senhor. E quando você se achega diante dele, amado, você vai dando passos diante dele, e ele vai se achegando também para nós. Então, amados, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. É como uma criança que a mãe coloca ela distante e diz, vem filho, vem. E aquela criança começa a chegar até sua mãe, até seu pai. Então o pai começa a ir também de encontro àquela criança, para que ele não caia. E ali o pai toma pela sua mão. É assim que Deus quer que nós sejamos, amados. É assim que o Senhor planejou para nós. Chegai-vos a Deus. É um convite que ele está te fazendo. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Amém. E como nós vamos nos achegar até o Senhor? É mediante a palavra do Senhor. É mediante uma vida santificada diante do Senhor. É mediante uma vida realmente que agrade ao coração de Deus. Sabe por quê, amados? Talvez alguém pode dizer assim, né? Às vezes as pessoas podem dizer assim, mas por quê? Às vezes fala tanto em santidade. Porque você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser separado por Deus. Ele pagou um preço por nós. Ele nos separou. Então,
A santificação é isso, é você se separar do pecado, é você se separar das coisas que te levam para o buraco. Porque Deus, Ele quer que nós sejamos santos. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E depois, é como aquele salmo que eu li no começo, no domingo. Salmo de número 42. Que ele diz assim: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, amados, olha ali, ó, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então a nossa alma, ela tem que desejar a presença do Senhor. Como eu disse para vocês no domingo, que a corça, quando Deus ele fez essa comparação com a corça ela é um bichinho que ela, porque lá em Israel, uma vez eu vi um pastor falando sobre isso, porque lá tem muitos, tudo é encanado, não é, por baixo da terra e tudo mais. E às vezes a corça, ela sente o cheiro da água. E ela vai procurando, até que ela consegue encontrar um lugarzinho, onde ela coloca, né, o seu focinhozinho, para que ela possa tomar daquela água. Amados, e ela fica desesperada, atrás da água, nos lugares secos. Você já imaginou? Lugares áridos, lugares secos, você cansado, a língua pegando, né, aquele desejo de tomar um copo de água, aquele desejo de tomar uma água fresca. Assim Deus se comparou o nosso desejo para com Ele. É assim, amados. E Ele disse: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Então nós precisamos ansiar pela presença do Senhor, amados. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Não deixa, amados, como nós lemos aqui, né, que essa guerra da carne contra o espírito, que essa guerra de cobiça, que essa guerra de inveja, que essa guerra de tantas coisas, não deixa isso dominar o teu coração. Não deixe isso dominar o teu ser. Mas se achegue a Deus. Fala: Senhor, eu quero se achegar diante de Ti. Eu quero Te servir, Senhor, como agrada o Teu coração. E aí então nós vamos começar a ter vidas bem-sucedidas, vidas abençoadas. Porque às vezes a pessoa, ela está na igreja, ela tem aquele momento com Deus, e ao sair, às vezes ela esquece daquele momento que ela teve com o Senhor. Às vezes ela não ora, às vezes ela não lê a palavra, às vezes ela não tem intimidade com Deus. E como ela vai ter desejo de se achegar diante de Deus, amados? Nós só temos desejo de estar diante de Deus quando nós decidimos e nós dizemos: Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Senhor, não me deixe ficar fora da Tua presença. E Deus, então, Ele vai pegar pela tua mão. Deus, então, Ele vai te sustentar. Deus, Ele vai te assegurar. E você vai estar ali pertinho, nos cuidados do Senhor. E depois Ele diz assim, no mesmo versículo Ele ainda diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai os corações. Amados, aqui ânimo dobre, ele quer dizer uma pessoa que ela tem dois sentimentos. Ela tem quase que duas personalidades, né? Ela, ao mesmo tempo, eu até anotei aqui algumas coisas. Ânimo dobre, no latim, são raízes de âmagos, que atinge a alma, a coragem, a mente e o ânimo. E ela, quando ele fala de uma pessoa dobre, de um coração dobre, de um ânimo dobre, ela é uma pessoa inconstante nos seus valores, inconstante nos seus desejos,
ela tem um coração contaminado. Por isso que a palavra de Deus, depois daqui, ele diz assim, olha: e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Porque às vezes é aquele tipo de pessoa que ela está super animada. Ai, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e daqui a pouco ela já se desanima, ela já tem outro pensamento. Então é isso que a palavra de Deus, ela chama ânimo dobre. É uma pessoa que tem dois tipos de pensamento ao mesmo tempo. Ela pode ser espiritual, como ela pode ter o pensamento carnal. Então, a pessoa de ânimo dobre, a palavra de Deus fala para ela: limpai o coração. Porque essa pessoa, ela tem um coração sujo. Ela tem um coração que ela contamina a igreja do Senhor. É um coração de uma pessoa de ânimo dobre, ela acaba contagiando a igreja de Deus e passando coisas ruins, queridos. Então, amados, Deus não nos chamou para sermos essa pessoa de ânimo dobre. Deus, ele nos chamou para sermos pessoas realmente que tenha o nosso ânimo colocado no nosso Deus, a nossa fé colocada no Senhor. Mas essas pessoas inconstantes, amada, é muito difícil lidar com elas. Porque ao mesmo tempo que elas são uma coisa, elas já são outras. Elas falam uma coisa aqui, daqui a pouco ela já fala outra ali. E ela acaba contaminando a própria igreja. Ela tem um coração perverso, ela tem um coração realmente que não é bom. Por isso que a palavra de Deus diz: limpai o coração. Então, tudo aquele que é de ânimo dobre, nós precisamos limpar nossos corações, deixar que o Espírito Santo de Deus, ele nos deixa realmente sermos pessoas íntegras diante do Senhor. Porque para nós nos achegarmos diante de Deus, nós não podemos ser essa pessoa. Nós não podemos ter sujeira nos nossos corações. Nós temos que ter nossos corações limpos diante de Deus, amados. E é isso que Deus nos chamou. Termos um coração puro. Um coração realmente reto diante de Deus. Não um coração perverso, amados. Porque a pior coisa que tem é você lidar com pessoas que têm um coração perverso. Porque às vezes ela te reanima, ela te ergue, ela te dá tantos conselhos, você se ergue, você se anima. Daqui a pouquinho ela já está te derrubando pelo chão. E assim isso vai se contaminando. Então Deus, ele diz aqui: purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Que a gente não deixa, né? Que a gente não venha deixar, queridos, que esse Espírito tenha domínio sobre nós. Mas que a gente possa ser pessoas que tenha desejo de ter um coração puro, um coração limpo diante de Deus. Um coração que se achegue a Deus. Um coração que ouve a voz de Deus. Amém? Então, essa é uma pequena palavra que o Senhor deu essa noite. Mas é a palavra de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Queridos, vamos então desejar isso. Vamos desejar chegar diante de Deus, queridos. Deixa o ímpio o seu caminho, amados. Às vezes as pessoas, elas querem ficar com perversidade, com pessoas ímpias, com pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Às vezes falando palavrões, às vezes enganando, às vezes com fingimentos. Olha, é o que nós temos aqui, a palavra de Deus, ela reprova essas coisas. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós nos tornamos inimigos de Deus. Se você é amigo de Deus, então você é bem-sucedido. Mas se você desejar as coisas carnais, se você desejar que o seu coração seja um coração de ânimo dobre, um coração perverso, um coração que pensa uma coisa, daqui a pouco pensa outra, esse coração é um coração sujo diante do Senhor. Deus, Ele quer que você se achegue a Ele. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. É o que nós mais estamos precisando, amados, nos dias de hoje.
Estamos aí diante dessa pandemia. Já tem 2 meses. Estamos aí nessa batalha, nessa luta, clamando ao Senhor, buscando a presença de Deus. Tem dia, amados, que não é fácil. Tem dia que bate, sabe, aquele desânimo quer nos pegar. Mas a gente não pode nos entregar. A gente pede socorro ao Senhor. Por quê, queridos? Porque são dias difíceis. A gente está longe dos nossos irmãos. A gente está longe. A gente não sabe muitas vezes o que está acontecendo com cada um. Mas, amados, o nosso Deus, Ele está presente em nossas vidas. Temos orado, nós estamos aí numa campanha, nós estamos orando nas madrugadas. Há muitas pessoas orando nas madrugadas, para que o Senhor Deus possa abençoar a tua vida, abençoar os lares de vocês. Então, amados, em nome de Jesus, se achegue diante dEle, tenha desejo dEle, e Ele vai te abençoar. Aleluia. Oh Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, esta palavra é uma palavra, Senhor, que vem do Senhor. Uma palavra onde ela nos convida a nos achegarmos diante da Tua presença. E nós queremos, Senhor Jesus, declarar a Tua vitória sobre os lares agora, sobre as famílias, Senhor. Porque há muitas famílias que estão, Senhor, ali juntinho, que estão ali buscando a Tua face. Mas também há muitas pessoas incontentas, Pai, porque elas estão trancafiadas dentro de casa, estão sem trabalhos, estão em necessidades. E às vezes, ó Deus amado, nós damos legalidade, Senhor, e as aflições elas chegam. Mas nos ajuda, Pai, a estar diante da Tua presença. Nos ajude a desejar a Tua presença. E o Senhor vai se achegar até nós. O Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai derramar a Tua porção sobre cada casa, cada família. Em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, aqueles que estão precisando de uma oração. Senhor, eu quero orar pela vida da irmã Regina. Ela tem sentido tanta falta da igreja. Deus, ela tem sentido tanto desejo de estar com os irmãos. Oh, Jesus. E às vezes ela não consegue, Senhor, assistir o culto, ó Deus, online. Senhor, visita ela. Visita, Senhor, cada um daqueles que tem desejado estar na Tua presença. Senhor, eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que precisam de um toque das Tuas mãos. Que o Senhor Deus abençoe, em nome de Jesus. Oh, Jesus amado. Nós oramos também pelo nosso pastor, Senhor, o anjo da igreja, Pai. Teu servo está aqui esta noite, mas ele necessita das nossas orações. E nós, como igreja, nós declaramos a bênção do Senhor sobre ele. Nós declaramos, ó Deus, a Tua vitória sobre ele. Oh, Jesus, o Senhor é um Deus provedor, é um Deus de cura. É um Deus que está presente, Pai, na vida do Teu filho. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus querido, pelas nossas vidas neste lugar. Oh, Jesus amado, pelas vidas, ó Deus, que vieram ajudar a cooperar, Senhor, para que esse culto fosse realizado, Pai. Obrigado por cada vida neste lugar. Oh, Jesus, nós Te damos graça. Porque nós desejamos nos achegar diante da Tua presença. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. Invoca-me e eu te ouvirei. Serei achado de Ti. Tua sorte eu mudarei.
vestes te darei, filho amado. Oh, filho amado. Filho amado, achega-te a mim, achega-te a mim, eu também me chegarei a ti, eu também me chegarei a você. Filho amado, não fique longe de mim, venha perto, eu te chamo, eu te abraço, vem pra perto de mim, filho amado, eu tenho novas vestes, eu tenho nova roupa pra você. Filho amado, filho amado, filho, oh filho amado. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento agora nós vamos orar, queridos, pelas ofertas, pelos dízimos. Eu tenho aqui, né, dízimos dos irmãos que trouxeram essa noite. Nós vamos estar consagrando também ao Senhor. E eu quero só ler aqui a palavra de Deus que diz assim, olha: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará pouco. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar com toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém, amados? Eu sei que há muitas pessoas sem trabalhos, há muitas pessoas em necessidades, mas eu sei também que há pessoas, aquelas que estão, né, que continuam trabalhando, que continuam tendo, né, o seu rendimento, recebendo a sua proporção. Continue fiel diante de Deus, amados. Porque, como diz aqui, nós não podemos comer a semente que Deus dá para nós. Porque se nós comermos a semente, nós lá na frente nós não vamos ter nenhum plantio, nós não vamos ter frutos nenhum. Mas se a gente for fiel a Deus, mesmo no nosso pouco, queridos, na proporção que Deus coloca em nossas mãos, então o Senhor Deus, Ele vai abençoar. O Senhor Deus, Ele vai te honrar. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Eu quero ler só um versículo aqui que está em 2 Coríntios 8, o versículo 8, 9 diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela a sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, a maior dádiva, né, que nos foi dada foi Jesus Cristo. E Ele
se fez pobre para nos tornarmos ricos. Não somente, né, no dinheiro, mas ricos em tudo, queridos. A palavra de Deus fala que ele se tornou pobre para nos tornarmos ricos. Então, eu quero dizer a você que nós somos ricos em Cristo Jesus. Né? Nós somos ricos em tudo. Porque a bênção do Senhor está sobre nós. Amém? Então, lembre-se, né? Seja fiel ao pouco e sobre muito o Senhor te colocará. É a palavra de Deus quem diz, sede fiel no pouco e sobre muito o Senhor Deus ele vai te colocar. Porque se você não aprender a ser fiel no pouco, no muito, você nunca vai ser, querido. Você nunca vai experimentar aquilo que Deus ele quer dar para você. Então, lembre-se que a obra do Senhor, ela sobrevive, né, dos dízimos, das ofertas, da fidelidade de cada irmão. Amém? E que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Quero pedir para o irmão Jefferson estar orando agora e consagrando esse momento diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós agradecemos, Pai, pelas ofertas e pelos dízimos que o seu povo continua entregando neste momento de dificuldade. As pessoas entendem o princípio de obediência, o princípio de honra neste lugar, neste altar, é ensinado, Pai. E nós não ensinamos aquilo que não está na sua palavra, nós não obrigamos, nós não mandamos, mas nós acreditamos, Deus, num coração voluntário, num coração que entende o sentido de ofertar, o sentido de, em amor, entregar um pouco daquilo que o Senhor tem dado para nós. No nome de Jesus eu oro pelas casas dos meus irmãos, que o Senhor não venha deixar faltar, que o Senhor esteja abençoando o trabalho de cada um, que o Senhor esteja abençoando a empresa, os negócios daqueles que trabalham por conta, Deus. Que neste momento de crise, nós oramos pela prosperidade dos negócios dos nossos irmãos. Nós também oramos por aqueles que por algum motivo não podem estar trabalhando, estão impedidos de trabalhar neste momento. Que o Senhor venha com provisão do céu sobre estas pessoas e sobre a tua obra, sobre o seu templo, sobre a família, Deus, que tem se colocado à frente para guiar esta obra. Nós oramos para que o Senhor esteja sobre tudo, sobre todos estes pedidos. E neste mesmo Espírito, nós queremos orar pelos enfermos, Deus. Nós queremos orar pela vida, Deus, da irmã Otília. Pai, como igreja, nós abençoamos a vida dela e pedimos para que o Senhor esteja visitando ela nessa noite. Nós oramos também pela vida da irmã Arlete, Deus. Que o Senhor esteja, Pai, de alguma maneira enviando seus anjos sobre aquela casa. Que o Senhor esteja cuidando dela, que o Senhor esteja cuidando da família, Deus. Nós também oramos pelo Diego e pela sua casa que nós recebemos aqui neste culto agora, que essa família está com Covid-19. Pai, como igreja nós levantamos as nossas mãos e pedimos a sua cura sobre esta família. No nome de Jesus, que o Senhor esteja enviando anjos ministradores de cura, que o Senhor esteja cuidando deles e que no nome de Jesus eles possam ser curados e eles possam testemunhar, Deus, testemunhar que o Senhor tem tratado da vida deles com carinho, com cuidado. Nós continuamos orando, Deus, pela vida da irmã Regina, que também não esteve bem por estes dias. Que o Senhor possa estar cuidando dela, que o Senhor possa estar, Deus, além de trazer a cura sobre a vida dela, que o Senhor possa estar sendo o acompanhante dela nestes momentos que talvez ela possa estar sentindo solidão. Deus, que o Senhor toque pessoas da igreja para estar com ela também neste momento, ligando, mandando uma mensagem, Pai. No nome de Jesus, eu oro também pela vida do irmão Carlos, que está conseguindo passar por este período, Deus, que a saúde dele está sendo restaurada e nós agradecemos por isso. E oramos também pela vida da Solange, que está com um pequeno quadro de início de depressão, mas nós acreditamos que o Senhor é um Deus que pode estar entrando nesta causa, nessa noite, possa estar, Deus, tirando todo esse
quadro, Deus, de doença, Deus, e que ela possa se sentir amada, que ela possa se sentir acolhida, que ela possa sentir o Teu Espírito Santo na vida dela nessa noite. Em nome de Jesus, como quinta profética, nós profetizamos cura, profetizamos a Tua cura, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados, nós vamos encerrar então o culto, né? E lembrando que domingo nós estaremos aqui novamente, né? Às 6 da tarde, às 18 da tarde, para fazermos o culto novamente online. E vamos continuar orando, né, pela nossa nação. Vamos continuar nas nossas orações das madrugadas, queridos. Orando para que o Senhor Deus possa colocar as mãos, né, na nossa nação e abençoar a nossa nação, amados. Que a cura possa vir sobre a nossa nação, sobre todas as nações, né, em tudo. Nós precisamos clamar ao Senhor. Amém, queridos? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Que o Senhor Deus vos abençoe, amados. Que Deus os abençoe. Nós amamos vocês. Amém? Sejam vocês agraciados pela presença do Senhor a todo tempo. Aleluia.